Boa noite, meu amado irmão. Bom dia, boa tarde. Quando você for ler esse vídeo, for escutar esse vídeo, melhor dizendo, a graça e a paz do Senhor Jesus. Continuando nossa série de 31 dias de provérbios para a glória de Deus, nós vamos terminar esses 31 dias. É um propósito que Deus colocou no meu coração e hoje não poderia deixar de gravar mais um dia para a honra e glória do Senhor. O vídeo hoje vai sair um pouquinho mais tarde, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. E hoje nós vamos meditar em Provérbios, capítulo 9. Hoje será o 9º dia de Provérbios. Nós estamos gravando a cada dia esse vídeo que estou deixando aí nas redes sociais, tá bom? Hoje é o 9º dia, Provérbios, capítulo 9. Lembrando, Provérbios são 31 provérbios inspirados pelo Espírito Santo. São palavras de sabedoria, palavras de edificação, palavras de direção, palavras de conforto e palavras que faz o homem, a mulher, refletir a sua vida e aplicando-se esses versículos na sua vida. Tenho certeza, meu amado, você vai colher muitos frutos para a glória de Deus. E hoje eu escolhi um versículo, Provérbios 9, 9, versículo 9 e versículo 10, dois versículos. O vídeo será um pouquinho mais curto hoje. Diz assim: instrui o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo e o entendimento. O versículo 10, acho que ele é muito conhecido, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Por que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor? Eu acho que eu já devo ter falado algumas vezes aqui sobre o que é temor. Temor, meus amados e queridos, não é apenas ter medo. Jesus nos ensinou que Deus é Pai. Se Deus é Pai, meus amigos, meus amados, queridos, o Pai, quando está ausente de casa, ele sai, seus filhos ficam. E à medida que o Pai vai se aproximando para voltar para casa, eles têm o temor, que é aquele temor de respeito e amor. Poxa vida, meu pai está vindo para casa. Poxa vida, eu tenho que cuidar das coisas do meu pai, me ajudar o meu pai, amar o meu pai porque ele me ama, ele cuida de mim. E quando o pai volta para casa, não é um tempo triste de medo, as pessoas fazem as coisas com medo, não. O temor do Senhor não é isso. Nós não servimos a Deus por medo, mas por amor. Quando nós temos a presença do Pai nas nossas vidas, porque o amamos e nós decidimos andar em obediência à sua lei. Temer é muito mais do que ter medo, é amar, é cuidar. E quando o pai sabe que vai voltar para casa, seus filhos se alegram, sua esposa fica feliz. Mas tem cantos que quando o pai vai voltar para casa, a família fica com medo, porque o pai é indelicado, o pai é grosso, o pai é duro. E não é esse tipo de medo que Deus quer de nós. Ele diz, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele está dizendo, olha, vocês como meus filhos, vocês me temendo, o temor parte do pressuposto de não é apenas temer, mas é respeitar. Eu não faço algo porque vai ferir o coração do meu pai. É diferente de eu fazer aquilo, não, eu não vou fazer isso porque é errado no sentido de que aquilo, Deus me livre se o pai saber, mas ninguém se esconde do pai. A Bíblia diz que ninguém, os olhos do Senhor estão sobre todos os que o invocam, sobre todos os olhos do Senhor, sobre justos e injustos. Deus sabe o que nós fizemos ontem, hoje e o que nós vamos fazer amanhã. Então nós
Poder temer a Deus é pegar os seus mandamentos, e eu resumo esses dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é isso? Que mandamento é esse que Deus nos pede para que a gente cumpra? Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro, é reconhecê-lo como o único. Porque se eu não reconheço a Deus como o único Deus, eu vou adorar outros deuses além dele. E logo isso não vai agradar o coração do meu Pai. Jesus nos ensinou que Deus é Pai. No Velho Testamento, Deus se apresenta como Pai. No Novo Testamento, isso fica mais claro quando Jesus ensina a oração como um exemplo, né? A oração lá do Pai Nosso que estais no céu. Santificado é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Temer ao Senhor também é pedir que a vontade dele seja estabelecida sobre nossas vidas, sobre nossos negócios, sobre as situações que nós estamos passando. É confiar nele. Temor também é confiar. Ei, meus amados, Deus espera que nós confiemos nele. E a partir do momento que nós confiamos nele, nós também temos que confiar na sua imagem e semelhança. Ah, mas maldito não é o coração do homem? Ei, essa palavra está fora de contexto. Maldito é o homem que confia no seu próprio entendimento. Ele está dizendo, olha, João, se você confiar apenas em você, não em mim, não nas pessoas que eu coloquei na tua vida. Porque Deus coloca pessoas boas nas nossas vidas, nós temos que confiar nelas. E aí, se nós não podemos confiar nos nossos irmãos, devemos confiar em quem? Eu te pergunto. Essa palavra usada fora de contexto vira um pretexto para nós não confiarmos nas pessoas. Ei, Jesus confiou em Judas, por mais que ele soubesse que ele ia traí-lo, mas Jesus confiou em Pedro, confiou. Jesus, olha, Pedro, edifica, apacenta as minhas ovelhas. Então nós temos que confiar uns nos outros. Parte do primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o entendimento. E quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, nós vamos confiar nas pessoas. Por quê? Porque Deus confiou em nós. Ei, como era você há 10 anos atrás, se você já é cristão, ou há 20 anos atrás? Deus confiou em você, por que você não pode confiar nas pessoas? Meu querido, o temor do Senhor passa por muitas áreas, por isso que ele diz, é o princípio da sabedoria. Sabedoria é essa que não vem de nós, mas vem do alto. Nós não vamos conseguir confiar nas pessoas, meus amados, se nós não tivermos nossa fé firmada em Deus, se nós confiarmos na força do nosso braço, aí sim, nós não vamos confiar nas pessoas e muito menos em Deus. Ei, se nós não confiarmos nas pessoas que estamos vendo, como é que nós vamos confiar em Deus que não estamos vendo? Ei, Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, nunca se esqueça disso. Se nós não confiarmos na imagem e semelhança de Deus, devemos confiar em quem? Lógico, a confiança é conquistada, é adquirida, nós também não vamos confiar em todo mundo, mas pessoas que estão no nosso convívio há vários anos, a gente tem que confiar. Porque senão vira a, a questão de não confiar nos outros, vira apenas um prédio, um querendo atropelar o outro. E Deus não se agrada disso. E a obra de Deus não vai crescer enquanto nós não nos colocarmos na posição de servo. Deus não vai dar crescimento a uma obra que tem orgulho, que tem soberba, que tem poder, que a igreja não é dele, e a igreja é dele. Eu respeito todos os líderes que fizeram, confiaram e entregaram as suas vidas para construir um prédio. Ei, louvado seja Deus por isso, isso é maravilhoso. Mas escute, o dono da obra
Ele chama quem quer, na hora que Ele quer. Temos que nos colocar, se nós se colocarmos contra o servo de Deus, quem Deus levantou, nós estamos se levantando contra o próprio Deus. Então nós temos que ter cuidado quando nós se levantamos contra as pessoas, quando nós não confiamos nas pessoas, porque talvez nós não estejamos confiando no próprio Deus. Ei, Jesus confiava nas pessoas. A Bíblia diz que Jesus andava e arrastava multidões. Jesus confiava. Jesus ia onde as pessoas não queriam ir. Onde as pessoas da sua época não queriam ir, Jesus ia. E quando nós olhamos o Jesus da Bíblia, ele ia em cantos que os saduceus, os fariseus, os escribas não queriam ir. Isso é um fato. Ele ia e transformava vidas e continua a transformar. Ei, meu querido, não se acomode na obra de Deus. Se você está fazendo a obra de Deus, não se acomode. Não se limite, não limite Deus apenas a uma caixinha. Ei, nós não podemos limitar Deus. Nós não podemos limitar o poder de Deus, porque, meus amados, o verdadeiro cristão, servo de Deus, ele tem prazer em formar outro cristão. Por quê? Porque discípulos formam discípulos. E assim foi por isso que a igreja nunca parou, porque discípulos formaram discípulos e assim continuou e vai continuar até a volta de Jesus. Por isso o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós devemos temer a Deus sim. Porque Deus é um Deus santo, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Nós devemos respeitá-lo, ele sim. Mas não com a nossa ótica humana, porque Deus não trabalha da forma que nós achamos que ele trabalha. Ei, um dia Pedro teve uma visão e Deus mandou ele ir a tal lugar e ele disse que não ia porque aquilo não era. E Deus, olha Pedro, eu estou mandando naquele lugar, aquele canto é sagrado, vai. Meu amado e minha amada, nós temos que enfrentar a nós mesmos. Nós temos que nos vencer a cada dia para que nós possamos provar as promessas de Deus para as nossas vidas. Que promessas são essas, João? Restauração do seu casamento, do seu trabalho, do seu filho que está perdido. Quando você se coloca na posição de temer a Deus, meu amigo, a luta não é só sua, a luta também é de Deus. Porque Deus cuida de nós, Deus cuida dos seus filhos. E como é bom ser cristão, ser filho de Deus. A Bíblia diz, olha, se Ele deu o próprio Cristo para vocês, para morrer daquela forma, Ele vai dar para vocês todas as coisas. Então creia, meu irmão, tema o Senhor no seu lar. Não deixe o mal entrar, não permita que um prego, um animal morto esteja no seu lar. Ei, tire isso, o que tem te feito te afastar de Deus. Eu não sei o que seja, você sabe. Talvez um pecado, talvez um ato inconsequente, talvez um vício. Mas Deus diz, olha, tema o Senhor, que é o princípio da sabedoria. Os Salmos diz assim, confia no Senhor, mas Ele fará. Confia em Deus. Porque Deus vai colocar pessoas certas na tua vida, as pessoas que vão te ajudar a cumprir o propósito de Deus. Porque o servo de Deus o ajuda, o outro servo cumprir o propósito dele. Ele não tem medo, mas pelo contrário, ele reconhece que somente Deus está fazendo. Quando nós vamos contra o que Deus está fazendo, quando nós vamos contra o que o servo está fazendo, e nós estamos indo contra o próprio Deus. Você tema a Deus, se arrependa dos seus delitos, dos seus pecados. Talvez você já é cristão, você já é crente, talvez você já é convertido há 20, 30 anos. Irmão, mas você precisa se arrepender, se arrependa. Se arrependa
nessa noite. Se Deus não poupou os anjos, quanto mais nós. Por isso que nós devemos temer a Deus, temer. Isso aqui que eu estou lendo para você não é brincadeira, não é uma diversão, é sério. Isso aqui é sério, a palavra de Deus é séria. Leve a sério as coisas de Deus. Deus é sério. Ele tem compromisso. Repito isso, como eu tenho falado todas as vezes que eu estou gravando aqui Provérbios. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com A, B, C, D, mas com a sua palavra. Meu querido, no versículo 11 diz assim: pois por mim os teus dias se multiplicam e anos de vida te serão acrescentados. Quando nós tememos a Deus, Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nos acrescenta vida e vida e paz. Devemos ter paz no coração. Talvez as pessoas não vão entender essa paz que nós temos, porque nós estamos temendo ao Senhor. Nós não tememos porque Deus vai nos pegar em algum pecado, não. Deus sabe o pecado que nós vamos cometer amanhã, depois da manhã, os que nós cometemos no passado. E Deus é soberano. Mas mesmo Deus que viu o teu pecado, Ele te chama pelo teu nome. O diabo sabe o teu pecado e chama pelo teu pecado. Mas Deus sabe o teu pecado e chama pelo teu nome. Não se esqueça disso. O pecado perde força quando nós estamos na presença de Jesus. Perde força como, João? Quando nós estamos rendidos na presença de Jesus. O pecado é um acidente na vida do cristão. O pecado fere o coração de Deus. Por isso nós não pecamos não por medo, não porque nós pecamos porque nós sabemos que estamos entristecendo o coração do Pai. Isso é temer, é fazer algo que nós sabemos que vai ferir o coração do nosso Deus, nosso Pai, e por isso nós abdicamos de fazer. Talvez Deus esteja pedindo para você parar de fazer isso, não seja nem pecado do ponto de vista humano, seja coisa simples. Se Deus está te pedindo para tu fazer algo, renunciar algo, renuncie, porque é o próprio Deus te mandando. E como é que Deus fala contigo? É a Bíblia, meu amigo, aberta, é a Bíblia sendo lida, sendo comida. Leia as Escrituras, leia a palavra de Deus. Eu ontem dei um conselho. Comece lendo o Evangelho de João, que é um evangelho mais fácil. Não é que seja mais fácil, ele apresenta Jesus como Deus, é um evangelho muito bom de ser lido. Tá bom? Eu te desejo uma boa noite. Mais um dia do livro de Provérbios, capítulo 9. E eu vou ler o versículo novamente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento é o santo do entendimento. Deus te abençoe em nome de Jesus.